vazio. Dando sequência à série de mensagens, fazendo esta exposição bíblica do Evangelho de João. Esta já é a mensagem de número 33, o túmulo vazio. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em João capítulo 20, para que leiamos do versículo 11 ao 18. Abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia no seu smartphone. Glória a Deus. Nos diz assim, meus queridos irmãos, o texto. João capítulo 20, do versículo 11 ao 18. Diz assim: Maria, porém, estava em pé diante do sepulcro a chorar. Enquanto chorava, abaixou-se a olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estava o corpo de Jesus, e à cabeceira um à cabeceira e outro aos pés. E perguntaram-lhe eles: mulher, por que choras? Respondeu-lhes: porque tiraram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, voltou-se para trás e viu a Jesus ali em pé, mas não sabia que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, virando-se, disse-lhe em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E foi Maria Madalena anunciar aos discípulos, dizendo: vi o Senhor, e eis que ele dissera estas coisas. Amém. Amém. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos para mais uma oração. Querido Deus, nesta hora, acabamos de ler a Tua palavra, e o nosso coração está desejoso de ouvir a Tua voz. Por isso te entregamos agora estes momentos que se seguem. Te pedimos, ó Deus, que Tu tenhas plena liberdade para falar conosco e para ministrar a mensagem que o Senhor já assentou no coração deste Teu servo, que haverá de transmitir a Tua palavra agora, Pai. Bondoso Deus, que todos nós saiamos daqui muito, muito edificados para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. O túmulo vazio. A título de introdução desta mensagem, queridos irmãos, eu faço uma pergunta. Por que Maria Madalena permaneceu na entrada do túmulo depois que Pedro e João voltaram para casa? Por que ela ficou ali? Vocês viram na mensagem passada que os três foram lá primeiro. Chegaram lá. João, Pedro e ela, Maria Madalena. Eles, depois que entraram no sepulcro, viram que Jesus não estava lá, voltaram para casa. Mas Maria ficou ali. Ela permaneceu ali diante do túmulo. Por quê? Podemos supor que seja pelo menos por duas razões. Primeiro, por ser mais sensível espiritualmente.
e desculpem os homens, mas geralmente as mulheres têm maior sensibilidade espiritual. Talvez por causa disso, talvez houvesse no coração de Maria um pressentimento de que algo maravilhoso, algo marcante e extraordinário ainda estava por acontecer, apesar de já terem evidências muito claras de que o Senhor havia ressuscitado. Mas, possivelmente, ela permaneceu ali por uma outra razão. Simplesmente por estar debaixo de um propósito específico de Deus. Possivelmente ela permaneceu ali, irmãos, porque já fazia parte da soberania de Deus, que a primeira porta-voz da ressurreição seria uma mulher. Deus, conhecendo muito bem a alma feminina, Ele sabia que a mulher ia falar muito mais e melhor do que os homens. Mas o fato é, meus queridos irmãos, que é possível que Maria permaneceu ali diante do túmulo, mesmo com evidências fortes de que o Senhor de fato já havia ressuscitado. Ela ficou ali porque Deus tinha um projeto específico para a vida dela. Porque ela viveu uma vida atolada no pecado, possuída por Satanás. O Evangelho nos diz que Jesus expulsou dela 7 espíritos malignos. Era uma mulher que vivia na prostituição, no pecado. Então Deus tinha um propósito maravilhoso para a vida dela naquele momento, e ela, pressentindo no seu coração isso, ela permaneceu ali diante do túmulo vazio. O que tem muitas lições para nós, irmãos. O que tem muito de Deus para nós, porque nós não servimos o Cristo morto, nós servimos o Cristo ressuscitado, vivo. Tem muito a ver conosco, esse episódio que nós acabamos de ler. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para os 3 olhares que Maria teve diante do túmulo vazio. Ela teve 3 olhares ali, naquele contexto: o túmulo vazio, os lençóis ali, os anjos ali. Lembrando os irmãos que os anjos que estavam ali foram descritos pelo evangelista Mateus como anjos revestidos de glória. Eles desceram como relâmpago àquele lugar. Mas Maria, diante do túmulo vazio, ela teve 3 olhares, os quais eu passo a falar aos irmãos agora. O primeiro olhar que Maria teve foi um olhar para dentro do túmulo, com tristeza. O texto bíblico, meus amados irmãos, nos diz que Maria estava ali, olhando e chorando, olhando para dentro do túmulo e chorando, triste. A tristeza ainda estava muito forte na alma daquela mulher, porque todos os sonhos, todos os projetos de vida com Deus, de salvação, de redenção, aparentemente tinham ido tudo por água abaixo, porque o Deus Jesus Cristo havia morrido. E ela estava triste, ela olhou para dentro do túmulo com tristeza. E aquela tristeza profunda no coração de Maria Madalena gerou 2 impedimentos na vida dela. Primeiro, gerou o impedimento de discernir os anjos. A tristeza pela morte do Senhor era tão forte, porque de fato foi marcante, irmãos, para Maria, porque ela acompanhou toda a via dolorosa. Ela esteve presente nos últimos momentos, vivendo intensamente o sacrifício de Jesus. E aquela tristeza era tão forte
que mesmo os anjos gloriosos, como disse a vocês, como narra o evangelista Mateus, mesmo sendo anjos gloriosos, a tristeza impediu o coração dela de perceber, de discernir aqueles anjos. Queridos irmãos, na história da nossa vida, quando nós estamos mergulhados nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, quando a nossa alma está extremamente abatida, não é diferente. A gente não consegue discernir as coisas espirituais que estão acontecendo à nossa volta. Quando nós permitimos que a tristeza seja maior no nosso coração, a gente não consegue ter visão espiritual. Os anjos estavam ali, mesmo sendo anjos gloriosos, mesmo sendo anjos que visivelmente não eram seres humanos. Ela não conseguiu discernir, porque o seu coração estava muito, muito triste. E a tristeza do coração daquela serva do Senhor, irmãos, gerou um segundo impedimento. O impedimento de crer na ressurreição. É incrível. É incrível. Os anjos perguntam para ela: mulher, por que você está chorando? Ela está olhando para dentro do túmulo. Está um anjo de um lado e um anjo de outro. Um à cabeceira de onde Jesus estava e outro aos pés. E os anjos perguntam para ela: mulher, por que você está chorando? E no versículo 13, meus amados irmãos, ela vai demonstrar que não havia ainda crido na ressurreição. No versículo 13, ela diz, olha o verso 13, e perguntaram eles: mulher, por que choras? E ela responde: porque tiraram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Se ela tivesse crido na ressurreição de fato, meus amados irmãos, ela diria: o Senhor já ressuscitou, mas eu não o vejo aqui. Porém as palavras dela foi: olha, tiraram o corpo dele daqui, eu não sei onde é que colocaram. Meus amados irmãos, quando o nosso coração é absorvido por tristezas profundas, e nós deixamos que essas tristezas profundas dominem a nossa alma, a gente não consegue crer naquilo que é mais evidente na palavra de Jesus, na palavra de Deus para nós, porque por várias vezes Jesus havia dito aos seus seguidores que ele morreria sim, que ele seria crucificado sim, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ele ensinou, ele frisou a ressurreição de maneira contundente no seu convívio com seus seguidores. E ali estava agora Maria Madalena com o coração tão triste pela morte do Senhor, que não conseguiu crer na ressurreição. Este foi o primeiro olhar de Maria Madalena diante do túmulo vazio. Um olhar para dentro com tristeza. Estão entendendo, meus irmãos? Prossigamos. O segundo olhar de Maria Madalena foi, além do olhar para dentro com tristeza, o segundo olhar foi um olhar para trás, sem revelação. Um olhar para trás, sem revelação. Olhem aqui para mim, depois que vocês anotarem aí, escreverem a palavrinha atrás. É como se fosse assim, irmãos. Daqui para lá, é como se fosse assim, só para ilustrar, irmãos. Daqui para lá é o túmulo. Lembrando vocês que o túmulo não era feito no chão, como é o nosso costume. Os túmulos orientais naquela época eram feitos nas rochas, era como uma caverna. Pensem comigo,
É como se daqui para lá no altar fosse o túmulo. E Maria chegou primeiro ela olha para dentro do túmulo, com muita tristeza. Vê os anjos, conversa com os anjos, sem discernir que eram os anjos. E ela estava aqui, na posição de conversar com os anjos dentro do túmulo. E atrás dela, alguém faz a mesma pergunta que os anjos fizeram. Alguém faz a mesma pergunta. Atrás dela. Por que choras? Quem era que estava perguntando para ela? O próprio Jesus. E quando Jesus diz para ela, por que choras? Ela não teve revelação nenhuma de quem era. Ela não teve discernimento nenhum de quem era. E ela vira para o Senhor. E no diálogo com o Senhor, aí é como se, de repente, o que estava nublando a sua visão espiritual, cai por terra. Olhem comigo os versos 14 e 15, você que está com a Bíblia aberta aí ainda. Diz o texto, ao dizer isso, voltou-se para trás e viu Jesus ali em pé, mas não sabia que era Jesus. Aí no verso 15, queridos irmãos, a palavra do Senhor diz, perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. De fato, era um olhar sem revelação da realidade, da presença de Jesus ali. E a falta de revelação, meus amados irmãos, gera duas possibilidades. Primeiro, gera a possibilidade de ver sem revelação. Meus queridos irmãos, tem muitas pessoas que sabem quem é Jesus. Tem muitas pessoas que conseguem visualizar na sua mente, às vezes até nos seus sentimentos, quem é Jesus Cristo. Sabem que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu na cruz para salvar o homem da condenação eterna. Tem muita gente que tem conhecimento da história bíblica a respeito de Jesus, mas não tem revelação da sua pessoa. Tem muita gente que vê, tem um certo conhecimento, uma clareza a respeito da pessoa de Jesus, mas ainda não teve a revelação no seu coração, no seu espírito, da pessoa de Jesus. Maria Madalena, apesar de ter sido muito abençoada pelo Senhor, ali diante do túmulo vazio, na presença do Senhor já ressurreto, ela não tem a revelação necessária para reconhecê-lo. E eu vou dizer mais ainda, irmãos, tem muito crente dentro das igrejas evangélicas que estão exatamente como Maria Madalena, às vezes estão até convivendo com o Senhor Jesus ressurreto, usufruindo das bênçãos dele dentro da igreja, mas que ainda não tiveram uma experiência genuína com ele, de intimidade com ele, que traz a revelação da pessoa dele. Tem muito
crente, meus amados irmãos, crente evangélico mesmo, que está dentro da igreja, mas que ainda não experimentaram um novo nascimento. Tem muitas pessoas que simplesmente mudaram de religião, saíram da religião espírita e mudou para a religião evangélica, mas que ainda não tiveram a revelação do Cristo ressurreto, vivo, e mais ainda, do Cristo que através do Espírito Santo pode morar no coração do ser humano. A falta de revelação gera a possibilidade de ver sem revelação. E em segundo lugar, queridos, gera uma segunda possibilidade, é a possibilidade de querer fazer o que não consegue. Maria estava tão abatida com a situação, faltava-lhe tanto revelação, que ela diz, no final do versículo 15, ela diz para o Senhor: me fala onde é que foi colocado o corpo dele, que eu vou levar. Nitidamente, meus amados irmãos, ela não teria nenhuma condição, nem física, nem emocional, naquele exato momento de transportar um corpo. No entanto, a palavra dela para o Senhor Jesus, pensando que Jesus era o jardineiro, olha, me fala onde é que você colocou ele, que eu vou pegar o corpo dele e levar. Para começar a levar para onde? Ela não tinha estrutura nem física nem emocional para fazer o que ela estava propondo fazer. Meus queridos irmãos, quando nos falta revelação nítida da pessoa do Senhor, nós não sabemos o que falamos. Quando nos falta revelação nítida da pessoa do Senhor na vida do ser humano, o ser humano não tem orientação segura. Ele diz coisa com coisa. Ao passo que quando nós temos revelação do Senhor, as coisas mudam. E este olhar de Maria para trás era um olhar totalmente sem revelação. Revelação da pessoa do Senhor. Deixe-me falar algo muito importante, irmãos. Olha, gente, qualquer pessoa que tenha revelação, experiência com a pessoa de Jesus Cristo, é impossível não ter a sua vida completamente mudada. Lendo os escritos de Augusto Cury. Augusto Cury é o escritor que mais vendeu, mais produziu literatura, mais vendeu, o escritor brasileiro que mais vendeu nos últimos 5 anos. Augusto Cury era ateu e inventou de pesquisar a inteligência de Jesus Cristo, o que deu resultado de edição de 4 livros, falando sobre Jesus Cristo. No final do 4º livro, ele mesmo diz: eu me dobrei diante da pessoa magnífica de Jesus Cristo. É impossível, meus irmãos, conhecer a Jesus, reconhecê-lo como Ele é, e continuar uma vida medíocre, sem sentido e por aí. Estão entendendo? O primeiro olhar de Maria diante do túmulo vazio foi um olhar para dentro, com tristeza. O segundo foi um olhar para trás, sem revelação, porque não conseguiu conhecer o Senhor. E em terceiro lugar, queridos irmãos, o terceiro olhar de Maria diante do túmulo vazio foi um olhar para fora, com testemunho. Aleluia. Os versos 16 a 18 nos dão a narrativa
mostrando que a cegueira caiu por terra, o que impedia que ela reconhecesse o Senhor Jesus caiu por terra, e de fato ela reconheceu o Senhor. O texto bíblico nos diz, meus irmãos, que Jesus disse a ela: Maria. A denotação do texto grego é que foi uma palavra bem exclamativa, Maria, tanto é que a tradução para o nosso português vem geralmente acompanhado de um ponto de exclamação, Maria. E quando Jesus a chama pelo nome Maria, ela se vira e diz em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Mestre. Quando Jesus a chama pelo nome, aí então ela o reconhece. Aí o verso 17 nos diz que Jesus falou: não me toques, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria foi então a anunciar os discípulos e a contar tudo o que Jesus tinha dito. Aleluia. Alguns comentaristas bíblicos dizem que é possível que esse diálogo foi maior do que está narrado por João aqui. Que Jesus falou outras coisas para ela, as quais ela disse aos discípulos. Mas isso tem menos importância para nós agora. O que importa é que ela foi convocada pelo Senhor para olhar para além do túmulo. O que tem além do túmulo agora? É hora de testemunhar que o Senhor Jesus ressuscitou. E quando nós observamos este terceiro olhar de Maria para o túmulo, meus amados irmãos, nós podemos destacar três verdades nesse olhar. Primeira grande verdade que nós vemos aqui, meus amados irmãos, o fato de Jesus nos conhecer pessoalmente. Veja que ele a chamou pelo nome, Maria. O fato de Jesus nos conhecer pessoalmente nos leva a ter revelação da sua pessoa. Meus irmãos, todos, absolutamente todos, sem exceção, que tem experiência com Jesus Cristo, de fato, passam a conhecer quem é Deus de fato. Jesus sabe exatamente quem eu sou, quem você é. Ele conhece detalhes da minha vida e da sua vida que possivelmente nem nós mesmos conhecemos. Ele é um Deus que trata pessoalmente conosco. Por isso ele diz Maria, a chama pelo nome. E quando ela é chamada pelo nome, então ela de fato tem revelação da pessoa do Senhor naquela hora. E diz, mestre. Aleluia. Aleluia. Meus queridos irmãos, eu não conheço nenhum ser humano que se deparou com Jesus Cristo e continuou na mesma trajetória de vida. Nenhum. Todos que se encontram com Jesus Cristo ressurreto têm a sua vida transformada. Aleluia, aleluia. Mas uma segunda verdade se nos destaca aqui, meus amados irmãos. E a verdade é que a revelação da pessoa de Jesus nos leva a níveis superiores no relacionamento com Ele. Os evangelhos nos dizem que Jesus primeiro chamou os seus de escravos, de servos. Posteriormente os leva a um nível superior e os chama de amigos. E agora, depois da ressurreição, o nível sobe um degrau a mais, é outro nível. Eles são chamados de irmãos.
Jesus diz para Maria: agora você vai e diz para os meus irmãos que o meu Pai me ressuscitou, o Pai deles ressuscitou. Eles deixam de ser simplesmente escravos e amigos do Senhor e se tornam irmãos do Senhor. É um sentido de família espiritual. Aleluia, aleluia. Quem tem revelação da pessoa de Jesus Cristo, meus queridos irmãos, cresce espiritualmente, progride espiritualmente. Meus irmãos, é impossível uma pessoa continuar sendo o que sempre foi depois de conhecer a Jesus Cristo. Quando você vê uma pessoa na mesmice espiritual, nunca cresce, nunca progride, olha, é no mínimo suspeito o relacionamento dessa pessoa com Jesus Cristo. Porque quando uma pessoa, meus queridos irmãos, tem revelação forte, nítida do Senhor, ela progride, ela cresce, ela avança. Eu sempre digo, quando estou falando sobre esse assunto, que eu não sou muito de cantar aquela música, eu quero voltar ao primeiro amor. Música antiga que todos nós conhecemos. Eu quero voltar ao primeiro amor. Como é que é mesmo? Eu falo para os ministros de louvor que se eu tivesse a voz colorida que eles têm, eu sempre cantaria nos meus sermões, nas mensagens. Eu quero voltar, eu não quero voltar ao primeiro amor. Hoje eu sou melhor. Hoje o amor que eu tenho com Jesus e o amor que Ele tem comigo é maior do que o primeiro lá. É muito melhor a vida hoje, irmãos. Então essa música não encaixa muito para crente que está crescendo, não. Nós devemos sempre ter esta filosofia de vida. A minha vida hoje é melhor do que ontem e pior do que amanhã. Devemos sempre pensar que amanhã eu estarei melhor do que hoje. Amém, meus irmãos? Quando nós temos revelação da pessoa de Jesus Cristo, a nossa vida é progressiva, irmãos. Quando o nosso relacionamento com Ele é real, a nossa vida é progressiva. É verdade que tem muita gente que abandona o Senhor. É verdade, sim, que tem muita gente que tem a vida como o voo do pica-pau. Às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo, está lá em cima, está lá embaixo. É verdade, para esse sim a música Eu Quero Voltar ao Primeiro Amor pode funcionar, mas para os crentes que vivem com Deus, apaixonadamente por Deus, desde a sua conversão, mesmo tendo os intempéries da vida, superando problemas e dificuldades, a vida deles é progressivamente melhor. Isso está muito claro quando Jesus diz para Maria: vai, olha o verso 17, não me toques, porque eu não subi para o Pai. Não vou entrar nessa questão teológica dessa primeira frase com os irmãos agora, que demanda um tempo maior. Mas vai a meus irmãos, não mais escravos, não mais amigos, mas irmãos, e diz-lhes que subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. É outro nível, irmãos, é outro nível. Porque não era mais o Cristo encarnado, terreno, mas era o Cristo agora, plenamente Deus. Agora o relacionamento era da família espiritual de Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Mas a terceira verdade que se destaca nesse último olhar de Maria para o túmulo, em terceiro lugar, irmãos, é impossível ter revelação do Cristo ressurreto e não testemunhar dele. Maria não hesitou, ela não esperou. O texto no verso 18 nos diz: e foi Maria anunciar aos discípulos, dizendo: vi o Senhor. Meus irmãos, quem vive com Cristo ressurreto não consegue ficar sem dar
testemunho dele. Essa história de crente, agente secreto, irmãos, não funciona para quem vive com Deus e para Deus. É lamentável o fato de existirem muitas pessoas que, apesar de estar no meio evangélico, nunca conseguiram ser identificados como filhos de Deus no trabalho ou na escola. O crente verdadeiro, irmãos, que vive com o Senhor ressurreto, ele não dá conta de esconder. Ele não consegue esconder. Ele não consegue esconder. Depois de um bom tempo na minha vida, eu estou agora tendo um trabalho secular. E é incrível. Nas reuniões administrativas, ninguém me chama simplesmente de Elmiro. Todo mundo me chama de pastor Elmiro. Pastor Elmiro. Nas reuniões, antes de começar as reuniões, pedem, não o presidente da agência de trânsito para orar, mas pedem ao pastor Elmiro para orar. Muitas vezes nas conversas voluntárias dizem, olha, não podemos falar esse palavrão porque o pastor Elmiro está aqui. A vida de crente tem que ser dessa forma, irmãos. Tem que ser dessa forma. Tem que ser assim, anunciar Jesus, proclamar Jesus com palavras e com atitudes. Amém, meus irmãos? Nesse terceiro olhar de Maria diante do túmulo vazio, ela é conclamada para o testemunho, e de fato ela testemunha. Nos diz a história esta bíblica que esta mulher viveu integralmente na obra missionária. Integralmente, até o último dia da sua vida, ela viveu anunciando e testemunhando que Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Deve ser a nossa vida também, irmãos. Portanto, meus queridos, um olhar para dentro com tristeza, um olhar para trás sem revelação, um olhar para fora com testemunho. E finalizando, irmãos, a título de considerações finais, eu trago um alerta muito sério sobre 3 perigos. Primeiro, o primeiro grande perigo, irmãos, que nós devemos nos atentar para ele, as circunstâncias da vida ofuscarem as grandes verdades e promessas de Deus para a nossa vida. Irmãos, nós não podemos permitir que as grandes dificuldades, as circunstâncias à nossa volta ofusquem o que Deus já nos prometeu, as grandes verdades que Deus tem para a nossa vida. Nós nunca podemos tirar o nosso olhar das verdades fundamentais de Deus para a nossa vida. Não podemos ser como Maria foi no início. Não podemos, irmãos, em hipótese nenhuma, permitir que as circunstâncias negativas à nossa volta destruam as verdades, as promessas que Deus tem para nós. Em segundo lugar, um outro grande perigo que nós precisamos evitar, irmãos, é o perigo de sermos naturalizados. Eu coloquei entre aspas, naturalizados, justamente para identificar bem, eu nem sei se essa palavra existe, naturalizados demais, ao ponto de não conseguirmos discernir o espiritual à nossa volta. Porque hoje em dia, irmãos, tudo está sendo natural demais. Hoje em dia, nós vivemos essa realidade de que, olha, não tem nada a ver, é o que dizem. Nós somos naturais demais. E isso pode ser que nos atrapalhe a ter discernimento espiritual das circunstâncias à nossa volta. E finalmente, queridos irmãos, o terceiro perigo para o qual nós precisamos nos atentar é o perigo de nos acostumarmos tanto com as bênçãos de Deus. Tanta bênção, é cura, é libertação, Deus nos faz prosperar. A gente se acostuma tanto com a bênção de Deus, acostumarmos tanto com a bênção de Deus ao ponto de perdermos o entusiasmo do testemunho.
Corremos o perigo, irmãos, de nos acharmos tão abençoados, mas tão abençoados, que nós não precisamos fazer mais nada. Não precisamos testemunhar mais. Não precisamos proclamar o Evangelho mais, porque afinal de contas, nós somos tão, mas tão abençoados. Quero convidar você para que oremos neste momento. Coloquemos a nossa vida diante do Senhor, e diante da experiência que Maria teve, perante o túmulo vazio, nós possamos nos posicionar em Deus, e assumir em Deus a nossa posição de relacionamento, de vida com o Cristo ressurreto, com aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Cristo vivo. É importante, meus amados irmãos, que nós reconheçamos que a nossa redenção foi na cruz através da morte de Cristo. Porém, é muito mais importante que nós tenhamos consciência e vida ao ponto de jamais nos esquecermos que a morte não foi o fim, que a cruz não foi o fim, mas Ele ressuscitou e está vivo. E mais ainda, Ele está vivo e habita dentro de nós através do Espírito Santo. Isso deve nos impulsionar a viver uma vida desta forma, quer seja no trabalho, na escola, na igreja, na família. Nós precisamos mostrar com as nossas palavras e com as nossas atitudes que Jesus Cristo vive. Ele está vivo. Aleluia, aleluia. Vamos orar, queridos. Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Tu és o nosso Pai, aleluia. Vivemos da Tua família, Senhor, e o nosso coração louva e exalta o Teu nome, Pai, por esta realidade maravilhosa na nossa vida. Ó Deus, o desejo do nosso coração é de sermos testemunhas vivas da ressurreição do Senhor. Onde quer que nós estejamos, ó Deus, que as pessoas vejam em nós, identifiquem em nós a Tua presença viva e real, Senhor, para a glória do Teu nome. Abençoa a Tua igreja nesta noite, Senhor. Ó Deus, que este Teu povo, ó Deus, seja uma luz a brilhar em meio às trevas, mostrando ao mundo que Jesus Cristo vive, para a honra e para a glória do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Aleluia.